Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitar que vocês estão em pé, eu vou fazer uma leitura de um versículo só, Salmo 126, o verso 5. Salmo 126, verso 5, eu vou ler. Diz assim: Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Amém? Pode se sentar. Irmãos, quando eu vi o tema, que a gente está trabalhando durante esse mês aqui no Culto da Vitória, eu fiquei pensando em algo para falar sobre consolação, E aí eu me dei conta que não tem como a gente falar sobre consolação se a gente não falar também sobre sofrimentos. Porque só é consolado quem passou por alguma situação que precise de consolação. Então, é uma coisa intrínseca, sabe? A gente não consegue falar de consolação se a gente não falar também um pouco de sofrimentos e de tribulações. A gente só é consolado se a gente teve algo que nós precisamos de fato ser consolados. E aí o sofrimento, ele faz parte da vida de cada um de nós. Não tem como. Todos nós, em algum momento, passamos por algo que nos trouxe um sofrimento ou estamos passando nesse momento. Porque é isso, a vida é isso. E Jesus, como o irmão Washington disse aqui há pouco, ele já nos havia dito isso. A palavra de Deus vai nos relatar que Jesus disse a nós que nós teríamos aflições. Ele falou para nós. Ele nos avisou, vocês vão ter aflições nesse mundo. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E aí Jesus, mesmo sendo perfeito, Jesus sem qualquer pecado, sem nenhum erro, mesmo Jesus, que era também Deus, passou por sofrimento. O próprio Cristo teve momentos de intenso sofrimento. A gente vê isso muito claramente no Getsemane. Na última escola bíblica, eu conversei isso com os jovens. Quão intenso foi o sofrimento de Jesus naquele local. A Bíblia em Lucas vai relatar que o sofrimento dele era tanto que ele chegou a suar sangue. Porque não era só um sofrimento físico, não era só uma questão de dor física, porque de fato, fisicamente, Jesus sofreu muito. Foi uma dor muito grande. A coroa de espinhos, ter que carregar a cruz, ser pendurado nela, todo o processo da morte de Jesus foi um sofrimento físico muito intenso. Mas para além disso, envolvia algo espiritual. Era um peso muito grande. Irmãos, Jesus carregou os pecados, as transgressões de toda a humanidade. Imagina o sofrimento de Jesus momentos antes de ser levado ali no Getsemane, onde ele pede ao Senhor 3 vezes que, se possível, afastasse aquele cálice dele. Ele sabia que ele ia sofrer. E ele já estava sofrendo. Só que, apesar disso tudo, Jesus em nenhum momento negou o seu propósito. E aí isso me leva a refletir que nós só podemos viver o processo se nós entendermos o propósito. A gente nunca vai conseguir sofrer e ter contentamento no Senhor. A gente nunca vai conseguir orar como Jesus orou, falando: Senhor, se possível, afasta esse cálice de mim, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Nós não conseguiremos fazer essa oração se nós não entendermos que tudo tem um propósito. Que o Senhor tem um propósito sobre todas as coisas. Desde o início, Jesus sabia que ele precisava daquilo. Desde o início, Jesus sabia que ele precisava sofrer.
e que ele precisava passar por aquele momento. Ele entendia o propósito. E nós, quantas e quantas vezes, não nos esforçamos nem um pouco para entender? Quantas e quantas vezes nós passamos por sofrimentos e, em vez de nós orarmos para que o Senhor faça a vontade dele, independente da nossa, a gente murmura e a gente questiona. E a gente reclama e a gente até maldiz o nome do Senhor. E aí a Bíblia vem dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende que mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a provações, mesmo em meio aos sofrimentos, nós podemos nos alegrar. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas tem uma finalização dessa frase. Daqueles que amam a Deus. Será se de fato nós temos amado o Senhor? Será se de fato nós temos investido em um relacionamento com Ele? Será se a gente realmente quer ser um verdadeiro cristão? Porque se sim, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Mesmo que aos nossos olhos não pareça. Não significa que vai dar tudo certo do jeito que você quer. E graças a Deus, porque não dá do jeito que a gente quer. Porque se tudo que a gente pedisse para o Senhor Ele nos concedesse, talvez nós não tivéssemos atingido o nível de maturidade que cada um de nós aqui tem hoje. Como o irmão Washington falou, tem a ver com experiência. As nossas experiências com Deus, os nossos sofrimentos, os nossos momentos de tribulação, todos eles nos ensinaram alguma coisa. E fazem parte de quem nós somos hoje. Nos ajuda a estender a nossa mão para aquele irmão que passou por situação semelhante. Ou mesmo que não tenha passado. Eu posso ajudar de alguma forma, nem que seja orando. Eu posso consolá-lo de alguma forma. Tudo aquilo que a gente vive faz parte de quem a gente é. Nenhum de nós é isento, completamente isento do passado. Nós precisamos daquilo que nós vivemos. E aí Paulo nos ensina sobre isso lá em Filipenses, se vocês quiserem abrir. Filipenses 4, no verso 11 ao 13. Paulo vai nos ensinar sobre o contentamento. Diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Paulo aprendeu o contentamento. Tendo abundância ou não tendo, eu estou alegre com o meu Senhor. Tendo comida ou não tendo, estando preso ou não estando. Paulo aprendeu sobre estar contente com o Senhor, porque Ele é tudo o que a gente precisa. Sabe, irmãos, nós já temos tudo. Não nos falta nada. Não nos falta nada. Mesmo se a gente não tiver nada nessa vida, se nós não tivermos bens materiais, se nós não tivermos aquilo que nós tanto pedimos, nós já temos tudo. Porque Jesus já entregou tudo o que Ele tinha para nós. Jesus, Cristo, é o nosso tudo. E é tudo o que nós precisamos, e é tudo o que nós precisamos para estar contentes, para estar alegres e felizes. Porque Ele se entregou por amor a nós. E adorar e louvar o nome do Senhor em meio às tribulações não é uma coisa fácil. Adorar quando tudo vai bem, a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor quando todas as coisas estão acontecendo da forma como a gente quer, é fácil. Mas quando as coisas vão mal, a nossa tendência não é agradecer.
A nossa tendência não é louvar e adorar o nome do Senhor. Quando a gente está passando por momentos de tribulações, muitas vezes a gente só sabe abrir a nossa boca para pedir. Ou então para questionar, ou então para reclamar. Mas por que comigo? O que eu fiz para merecer? Por que assim? Por que desse jeito? A gente não abre a nossa boca quando a gente está passando por sofrimento para adorar o nome do Senhor, para dizer o quanto Ele é lindo, santo e bom. Porque é difícil. É difícil. Mas é nesses momentos que o Senhor prova os nossos corações e as nossas intenções. Será se nós estamos vivendo a nossa vida com Ele, a nossa caminhada com Ele, somente querendo algo em troca, querendo bênçãos? Será se é isso que a gente tem buscado com o Senhor? Nós já temos tudo, irmão. A cruz é a nossa maior consolação. Sabe, se ninguém estender a mão para você, se ninguém te abraçar, se ninguém vier conversar com você, a tua maior consolação é Jesus. A maior consolação que nós podemos ter foi pregada numa cruz. E não só morreu, como ressuscitou, como está vivo. Ele está vivo, irmãos. A nossa maior consolação está viva. É Jesus. E aí, o sofrimento, a Bíblia é repleta de pessoas que sofreram e que passaram por provações. E lá em Romanos, se vocês quiserem abrir, Romanos 5, no verso 3 ao 5. Diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Os sofrimentos produzem perseverança. Os sofrimentos produzem esperança. E essa esperança não nos deixa envergonhados. Porque ela representa o tamanho amor de Deus por nós. Jesus veio, Ele ensinou tudo o que Ele precisava ensinar. Ele fez o sacrifício perfeito, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltou para o seu sublime trono. Mas Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou um consolador. Ele nos deixou um ajudador, que é o Espírito Santo. Em tudo, eu fico impressionada em como o Senhor pensa em todas as coisas, sabe? Jesus sabia que era necessário que nós tivéssemos o Espírito Santo. E Ele nos deixa esse ajudador, esse consolador, esse que está conosco em todos os momentos. Nós não estamos sós, nós não estamos sozinhos. Ele está aqui, Ele está em cada um de nós. Olha como isso é maravilhoso. O próprio Cristo, o próprio Deus, que se tornam um e habitam em nós, seres humanos imperfeitos como somos, errantes e pecadores como somos. É em nós que Ele habita. Somos nós a igreja. Somos nós. E aí eu gosto muito da história da mulher do fluxo de sangue, porque ela para mim é um exemplo de uma pessoa que passou por um sofrimento, mas que foi consolada. Lá em Lucas verso 8, eu vou ler no capítulo 8, eu vou ler do verso 43 ao 48. Lucas 8, 43 ao 48. Eu vou ler aqui.
E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com eles disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona. E dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo uma mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou. Vá em paz. Sabe, essa mulher, eu imagino o tamanho do sofrimento que ela estava passando. Eram 12 anos, com um sangue que não parava de correr. Eram 12 anos de frustrações, porque ela já havia gastado tudo o que ela tinha com médicos e com remédios e nada havia sido capaz de curá-la. Imagina a angústia no coração dessa mulher. Ela não tinha mais nada. Então ela vê o Senhor e ela deposita no Senhor toda a confiança. Ela deposita no Senhor tudo aquilo que ela tinha que já era muito pouco. Ela pensa: se eu apenas tocar nele. Porque ela não pede, ela não grita, ela não fala: pelo amor de Deus, me cura. Ela não fala nada. Ela pensa: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi, irmão. Ela foi. E aí ela nos ensina que nós devemos ser assim também. Muitas vezes a gente confia no Senhor pelas metades. Muitas vezes a gente entrega 50%, sendo que o Senhor está pedindo 100%. Quantas e quantas vezes a gente confia no Senhor com um pezinho atrás? Não, eu confio no Senhor, mas eu vou fazer isso aqui porque talvez não dê certo. Então eu já tenho aqui, sabe? A gente tem sempre um pezinho atrás. Aquela mulher não. Ela depositou no Senhor toda a confiança dela. Ela depositou naquele toque tudo. Tudo. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Entendendo que Ele é soberano e que Ele faz aquilo que Ele quer. Porque Ele enxerga toda a nossa vida. Ele enxerga o teu futuro, Ele enxerga o teu daqui 5 minutos, assim como Ele enxerga aqui 5 anos, 15 anos, 10 anos, não sei. Ele está lá. Ele já está lá. A gente não está lá. A gente está aqui no amanhã, talvez. A gente está preocupado com o agora. Mas o Senhor é quem sabe de todas as coisas. É o Senhor que sabe de todas as coisas. E se a gente entende o quão soberano Ele é, e se a gente confia nessa soberania, nós temos paz. Nós alcançamos a paz e o contentamento de saber, independente se aconteceu o que eu quero, independente se curar ou se não curar, Ele vai continuar sendo o meu Deus. Ele vai continuar sendo o meu Pai que me amou primeiro, que se entregou por mim. É Ele. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Nós precisamos depositar mais a nossa confiança na soberania do Senhor, porque é nele que está a nossa consolação. É por meio de Cristo que nós podemos ser consolados e é por meio de Cristo que nós passaremos pelas situações e nós alcançaremos vitória, mesmo que a vitória não seja aos olhos dos homens. Nós temos que nos preocupar mais com o que Deus pensa a respeito de nós,
com aquilo que nós estamos alcançando no Senhor e para a nossa eternidade do que com o que as pessoas estão pensando a respeito de nós. A gente está muito preocupado em parecer vitorioso para os homens. A gente está muito preocupado em parecer que venceu e que alcançou um status muito bom e estamos bem-sucedidos aos olhos de quem? Aos olhos de homens? Aos olhos do mundo que está corrompido? Que está tudo uma loucura, que está um caos? A gente está querendo ser bem visto por uma coisa que está toda bagunçada? Qual a lógica? Não queira ser bem visto por pessoas. Não queira alcançar o que o mundo diz que é vitória. Queira alcançar aquilo que o Senhor diz que é vitória. Queira alcançar aquilo que o Senhor diz que é bom para você. Nós vivemos nessa terra, mas o nosso lugar não é aqui. Irmãos, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é o céu. É lá onde não haverá mais tristeza, é lá onde não haverá mais choro, nem dor, nem pranto. É lá. Eu queria muito poder vir aqui e te dizer que você não vai mais sofrer, mas eu não posso dizer isso. Porque talvez você vá. Talvez você ainda chore muito nessa vida. Talvez eu ainda sofra muitas coisas nessa vida. Porque não é aqui o nosso descanso. E nós batalhamos e nós lutamos para alcançar o céu. E é lá que nós alcançaremos a verdadeira vitória. A nossa verdadeira vitória é estar ao lado daquele que nos amou eternamente. E aí, já caminhando para o final, eu queria que vocês abrissem no livro de Abacuque. Eu adoro esse livro. Ele sempre fala comigo porque Abacuque foi um homem consolado de suas aflições. Ele foi respondido, as angústias de Abacuque foram respondidas. E Deus responde, irmãos. Mesmo que às vezes com silêncio, mas ele responde. E ele respondeu a Abacuque. No capítulo 1, no verso 1 e 2, 3, diz assim: O peso que Abacuque, o profeta, viu. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não o salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Amém. A gente vê nesses 3 primeiros versículos que o livro de Abacuque, Abacuque está questionando o Senhor. Ele está perguntando, Senhor, por que tanta injustiça? Por que isso tudo está acontecendo com esse povo? O porquê disso? E aí o livro de Abacuque, ele tem 5 partes. Eu divido ela em 5 partes. É um livro pequeno, só tem 3 capítulos, mas eu divido ele em 5 partes. Primeiro, esse momento que Abacuque está assim, se queixando com o Senhor. E essa queixa para nós é muito atual. Quantas e quantas vezes a gente já não escutou pessoas ao nosso redor falando, mas se Deus é Deus, por que as pessoas passam fome? Se Deus é tão bom como o que você está falando, por que tanta gente morre? A gente escuta essas queixas, as mesmas queixas que Abacuque estava fazendo aqui há não sei quantos milhões de anos atrás. E aí o primeiro momento do livro é esse momento de queixa. E aí Deus o responde. Só que é engraçado como Deus responde, porque Deus primeiro responde para ele falando assim, olha, tá ruim. Isso aqui sou eu que estou falando, tá? Mas quer dizer, eu entendo assim. Tá ruim, mas vai piorar. Os babilônios estão vindo. Você tá achando ruim, mas vai ficar um pouco pior. E aí, novamente, Abacuque se queixa e ele se pergunta, como assim?
Como assim vai ficar pior? O que a gente fez para merecer isso? E aí, a quarta parte é a segunda vez em que Deus responde a Abacuque. E ele fala que cada um vai ter o castigo que merece. Nós plantamos e nós colhemos. Essa é a lei da semeadura. E aí, o livro termina. Fiz um resumo aqui bem breve. Lá no capítulo 3, eu vou ler o verso 17, 18 e 19. Diz assim: Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém. É lindo como a gente vê, em pouco tempo, são 3 capítulos, como começa e como termina esse livro. Abacuque está falando aqui muito semelhante ao que Paulo falou. Abacuque aprendeu sobre contentamento. Ele fala, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na oliveira, nas videiras, mesmo que os campos não produzam, mesmo que não aconteça nada, eu me alegrarei no Senhor. Eu estarei contente e alegre no Senhor, mesmo que nada aconteça. Por quê? Porque Ele é a minha força. É Ele que faz os meus pés como os das corças. É Ele que me fará andar sobre os lugares altos. Abacuque aprende o contentamento. Ele começa o livro dele com um questionamento. Mas é lindo como termina. É lindo como termina porque ele entende a soberania do Senhor. Ele entende que o Senhor faz do jeito que Ele quer e amém por isso. O Senhor faz do jeito que Ele quer, irmãos. Se Ele não fizer do jeito que você quer, agradeça também. Louve o Senhor também. Porque todas as coisas cooperam para o teu bem. E se Ele não fez do jeito que você pediu, é porque tem um propósito. É porque tem um motivo, tem um porquê. Creia no porquê mesmo que você não saiba. Creia no propósito mesmo que você não saiba qual é. Eu não sei qual é o propósito disso, mas eu creio. Eu creio. Que nós possamos, assim como Abacuque, assim como a mulher do fluxo de sangue, e assim como tantos outros exemplos que a gente tem na Bíblia, que nós possamos aprender a entregar para o Senhor todo o nosso sofrimento. Que nós possamos entregar tudo e não só metades. Que nós possamos entregar tudo o que nós temos, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas aflições, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Amém, irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Puderem ficar de pé. Eu já encerrei aquilo que o Senhor falou comigo. Mas eu gostaria de fazer essa oração com você e que a gente pudesse, de fato, pedir ao Senhor que nos trouxesse paz. Que nos trouxesse alívio. Porque Ele está disposto a nos ajudar, irmãos. Ele quer nos consolar, mas o nosso coração duro muitas vezes não aceita a consolação. O nosso coração de pedra muitas vezes rejeita a ajuda do Senhor. Que nós possamos entregar para Ele hoje tudo o que nós temos, todas as nossas aflições, os nossos anseios e as nossas ansiedades. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, eu te louvo por essa noite.
Eu te louvo por cada uma dessas pessoas que estão aqui, daquelas que estão em casa assistindo também. Jesus, muito obrigada pela tua palavra, porque eu sei que ela nunca volta vazia. Eu te louvo, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor continua nos ensinando. Jesus, em nome do teu Filho amado, nos ensine, nos ajuda sobre o contentamento, Pai. Que o teu Espírito Santo nos ajude a viver contente, seja qual for a situação. Quer tenhamos tudo, quer tenhamos nada, nós continuaremos anunciando e glorificando o teu nome, porque o Senhor é digno, o Senhor é o nosso tudo. A tua cruz é tudo e é suficiente para nós, Pai. A tua cruz é suficiente para nós. Que nós possamos entender isso, internalizar essa verdade e viver de forma diferente, Jesus. Traz sobre nós a tua consolação e a tua paz. É o que eu te peço nessa noite, desde já eu te agradeço. Amém. Agradeço a oportunidade.